Agradeço primeiro a Deus por estarmos hoje realizando este evento junto a todos. Agradeço a presença dos nossos colegas participantes do debate, Dr. Hélio Inácio, da Nacional Tubos, Dr. Marcelo Tavares, da Soluções Urbs em Minas, Dr. Luiz Otávio, da Peram. Teríamos também a participação do Dr. Guido Martins, mas, infelizmente, ele foi convocado de última hora para uma reunião de diretoria de emergência. Então, ele também é das Soluções Urbs em Minas. Então, o Dr. Marcelo estará falando uma parte do que caberia a ele falar. Agradeço também a todos os ouvintes. Espero que esse evento atenda à expectativa de todos. É o primeiro webinar apresentado pelo SINCIDER. Nós tentamos aí colocar o maior número de assuntos possíveis e que estão, de uma certa forma, incomodando e preocupando as empresas. Possivelmente, esses mesmos assuntos que tentaremos abordar hoje venham a ser abordados em outros eventos separadamente, aí com um pouco mais de tempo e com uma maior participação e interação com o público externo. Como eu disse, é a primeira de várias que pretendemos realizar, discutir alguns assuntos juntos, importantes, face às inúmeras alterações ocorridas em nossa legislação trabalhista. Nos últimos anos, principalmente após a decretação da pandemia, trazendo as experiências que vivenciaram nossos debatedores em suas empresas. Então, o que hoje nós vamos estar abordando são experiências que os nossos colegas tiveram e estão vivendo em suas empresas, o que não representa dizer de que isso deve ser ou é o que resulta na aplicação em todas as empresas. Nós estamos falando de empresas grandes, empresas médias e pequenas empresas. Isso tem que ser ponderado por cada uma das empresas. E como já dito aqui, em outras reuniões que nós tivemos, cada um tem que medir o grau de necessidade, o grau de risco que ela deve correr, porque o negócio já é um risco, e hoje nós estamos vivendo uma situação em que há um tripé. Na realidade, nós estamos tentando preservar a vida, preservar o emprego e preservar a vida das empresas. Quer dizer, são três situações que nós tentamos fazer nesse momento. Durante a apresentação, ao final de cada apresentação, haverá um debate com os membros participantes. Os ouvintes poderão, pelo curto espaço de tempo que nós temos, fazer as suas consultas, as suas sugestões e perguntas através do nosso e-mail, que é contato@sincider.org.br. Fazendo um breve relato das últimas alterações ocorridas em nossa legislação, nós temos pela sequência, até hoje conversando pela manhã, que, como já se diz, né, foi dito até pelo nosso colega aí, o doutor Hélio, a CLT é uma consolidação das leis trabalhistas, quer dizer, é uma somatória da coxa de retalhos de leis que, no final, ficou a CLT. E depois da reforma trabalhista, em 2017, nós tivemos a medida provisória 808, que veio a regular o trabalho da gestante, da lactante, medida provisória essa que não foi votada. Estamos com um espaço de tempo aí indefinido. Depois dessa indefinição, o judiciário veio a se manifestar
e aí as empresas acabaram seguindo aquilo que era o correto e que não foi abordado na reforma. Tivemos o início da revisão das NRs, das normas regulamentadoras, algumas já foram editadas, outras ainda estão em estudo. Houve a medida provisória 881, que foi convertida na Lei 13.874, que flexibilizava o contrato de trabalho. Teve a medida provisória 905, que venceu, que é o do contrato verde e amarelo. O STF julgou inconstitucional o trabalho aí insalubre da mulher gestante e lactante, foi mais ou menos nessa ordem. Aí nós tivemos, lamentavelmente, a pandemia. E com a pandemia, o primeiro documento que surgiu foi uma instrução do Ministério Público do Trabalho, que, em conjunto com o Ministério da Saúde, ele emitiu as ações para a prevenção do coronavírus. Documento esse divulgado amplamente e encaminhado para todos os sindicatos para que esse o fizesse a todas as suas empresas representadas. O Sindicid fez isso no dia 17 de março recebeu, no dia 19 de março divulgou para as empresas. Em seguida veio a medida provisória 927, que estabeleceu regras para a pandemia, medida essa que não foi votada e que hoje deixou alguns rastros aí indefinidos e que ainda requer alguns cuidados e requer, inclusive, uma apreciação do judiciário. Em seguida, tivemos a medida provisória 936, que essa estabeleceu as condições de suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada, e foi aprovada com algumas pequenas alterações e convertida na Lei 14.020. Por seguinte, tivemos o decreto 10.422, decreto esse que levou alguns dias, que criou muita polêmica, muito transtorno, muita dúvida, porque, com a aprovação da medida provisória, ela estabelecia prazos na redução e na suspensão. E a pandemia continuou e continua, e se fazia necessária a sua prorrogação. Então, esse decreto trouxe a prorrogação. E, por último, foi a edição da portaria 16.655, que autorizou a contratação de profissionais que tiveram seu contrato rescindido num espaço inferior a 90 dias, porque antes, pela própria legislação do Fundo de Garantia, que caracterizava como fraude, o Fundo de Garantia não podia se contratar no intervalo de 90 dias. Então, essa portaria alterou isso. E de tudo isso que ocorreu e do volume de perguntas que nós tivemos, nós elencamos aqui 10 itens que podem não ficar nesses, mas poderão existir outros, mas que hoje vão ser abordados, que eu vou lê-los de uma forma bem rápida e partir para a apresentação. Começamos com segurança e saúde do trabalho. Outro item é medidas preventivas do trabalho, nexo causal da doença, acordos coletivos e individuais de redução ou suspensão do contrato de trabalho, teletrabalho, banco de horas, negociação em novos tempos, registros dos atos ocorridos nesse período, férias e 13º e as normas regulamentadoras. Aos ouvintes que acharem interessante um outro tema, nós estamos abertos, porque, como eu disse, todos esses temas não conseguiremos abordá-los hoje. Vamos abordar alguns e ficarão outros para um próximo evento que em breve estaremos marcando. Hoje,
estaremos iniciando o nosso debate com o Dr. Hélio, que estará abordando os 3 primeiros itens que, na realidade, eles estão interligados: segurança e saúde, das medidas preventivas e do nexo causal. Para não estender mais, eu agradeço. Dr. Hélio, por favor, é a sua palavra. Obrigado, doutor. Bom dia aos colegas. Primeiro, quero parabenizar o Sindicider por essa iniciativa na organização do evento, em especial ao Dr. Carlos e à Fernanda, que se reúnem em todas as reuniões mensais que a gente faz de RH, para tratar sobre o assunto. Ainda mais numa época e na área que nós estamos, que com essas mudanças gigantescas que vem acontecendo nos últimos meses, com a edição de medidas provisórias, portarias, orientações, que faz a gente ficar, às vezes, um pouco confuso, sem saber aonde socorrer. Ainda bem que tem esses encontros para a gente poder cada vez mais estar discutindo e ouvindo quais são as experiências dos colegas para a gente ir avaliando e implantando. Agradeço também o convite por falar um pouco sobre esse tema proposto, que são as medidas preventivas no trabalho, na questão de segurança e saúde do trabalho, como forma de evitar o nexo causal, de eventualmente se inserir a doença COVID como doença ocupacional e, consequentemente, num futuro que a gente está achando que vai ser bem próximo, aí, evitar passivos trabalhistas, que talvez seja o que vai ficar aí de coisas negativas dessa pandemia, além dos casos de pessoas contaminadas. Antes de entrar no tema em si, eu precisava fazer um breve histórico bem rápido sobre a medida provisória. Em seu artigo 29, ela previa que aqueles casos contaminados por Covid não seriam considerados doenças ocupacionais, exceto se houvesse nexo causal. Choveu de ações declaratórias de inconstitucionalidade contra esse artigo, pugnando pela declaração da sua inconstitucionalidade, uma vez que seria impossível ao trabalhador provar o nexo. No julgamento dessas ADIs, o STF, aplicando o princípio de proteção ao empregado, determinou a inversão do ônus da prova, presumindo a responsabilidade do empregador, salvo prova em contrário de que o ambiente de trabalho era apropriado e sem riscos para a contaminação do coronavírus. Mas aí a medida provisória perdeu sua validade e sobrou novamente para nós, profissionais de RH, avaliar quais são os casos desses funcionários afastados por Covid e o que a gente tem que fazer. Tenho que abrir uma CAT, comunicação de acidente de trabalho. Se o funcionário ficar afastado por mais de 15 dias, vai gerar uma estabilidade? Bom, o que a gente pesquisou aqui? Salvo o melhor entendimento, usando a analogia da Lei 8.213 de 91, que é a lei previdenciária, no artigo 20, parágrafo 1º, a linha D, ele retira do rol dessas doenças ocupacionais o que a gente chama de doenças endêmicas. São aquelas doenças que não haja nexo causal. Na verdade, desculpa, ele retira desse rol as doenças endêmicas desde que não haja nexo causal. E é assim que vem sendo aplicado nos tribunais ao tratar, por exemplo, de matérias como doenças como malária, doença de Chagas, febre amarela, que são mais comuns em determinadas regiões do nosso país. Entendo que esse é o caso do afastamento por Covid, porque se a Lei 8.213 é usada para quando houver uma endemia, que em tese é algo mais concentrado numa determinada região, por que não usar a analogia para aplicar isso numa pandemia, que é algo muito maior? O caminho, salvo o melhor entendimento, é afastar por doença comum, respeitar os limites da lei e proteção do trabalhador, porque, sem a comprovação do nexo, não há que se falar em doença ocupacional. Mas quais são as medidas preventivas de saúde e segurança que devemos implantar para desconstituir esse nexo causal numa eventual impugnação de benefício de alguém afastado por B91 ou, como eu disse, num eventual futuro processo trabalhista? A resposta é complexa. Ela envolve uma série de medidas que, com certeza, já foram tomadas pelas empresas. Digo isso porque, nas reuniões de RH que nós fazemos mensalmente aqui no grupo do Sindicider, isso foi muito discutido. Houve uma transferência de responsabilidade dos entes públicos para as empresas e, como sempre, que deve proteger e ensinar os seus colaboradores, sobretudo, para evitar o contágio e a transmissão do coronavírus. Tanto houve essa transferência de responsabilidade
que a portaria conjunta número 20, de 18/6/2020, do Ministério da Saúde e Ministério da Economia, por meio da sua Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, estabeleceu uma série de medidas de controle e mitigação dos riscos de transmissão do Covid-19 nos ambientes de trabalho e aprovou no anexo 1 algumas diretrizes para auxiliar na quebra desse nexo causal. O item 2 desse anexo diz quais condutas devemos ter em relação aos casos suspeitos, confirmados de Covid-19 e os seus contatantes. Então, ele abordou todos os casos de pessoas que se afastariam ou que se afastam por doença, pela suspeita ou pelo caso confirmado de Covid. No item 2.1 e 2.2 desse anexo da portaria, só explicando um pouco a parte conceitual que a própria portaria diz, quem são as pessoas confirmadas? Confirmada é aquela pessoa que fez o exame laboratorial e testou positivo para Covid, ou que ela tem uma síndrome gripal ou uma síndrome respiratória aguda grave, sem a investigação laboratorial específica e contato com uma pessoa confirmada por exame laboratorial nos últimos 7 dias. Então, como exemplo, se uma pessoa está com gripe, eu preciso afastar? Depende. A portaria diz qual é a condição. Síndrome gripal e contato com confirmado mais a 7 dias. Só gripe? Entendo que não. Mas é óbvio que todo e qualquer tipo de afastamento, dependendo do suporte que você tem na sua empresa, tem ambulatório, tem médico, tudo isso tem que ser avaliado. E não cabe a nós, profissionais de RH, simplesmente achar que a pessoa tem que continuar trabalhando porque está com uma gripe ou não. Eu acho que vale cada empresa, cada gestor, avaliar se é o caso de encaminhar para o hospital ou não. Temos também na parte conceitual o suspeito. Os suspeitos são aquelas pessoas que têm uma presença de quadro respiratório agudo, mas sintomas e sinais de febre, tosse, dor de garganta, coriza, falta de ar, dores musculares e outras informações que estão contidas nesse item da portaria. Então, se uma pessoa está com gripe e febre, precisa afastar? De novo, depende. A portaria diz que precisa ter um quadro respiratório agudo, mais um desses sintomas que eu acabei de falar. Mas, como eu disse, repetindo de novo, o RH não tem como avaliar sem ter uma equipe médica para fazer uma avaliação mais contundente, se é para afastar ou não. Então, dependendo da empresa, a melhor coisa a fazer, e para que você não ponha por terra todas as medidas que você está tomando para evitar que você caracterize como nexo causal uma doença por Covid, encaminha para o hospital e lá no hospital vai ser feito o tratamento adequado. Além desses dois casos, das pessoas confirmadas positivas e das pessoas suspeitas, nós temos também o caso dos contatantes, que são aquelas pessoas que tiveram contato com esses dois tipos de pessoas. Se a pessoa for contatante e a pessoa ela é uma assintomática que teve contato entre 2 e 14 dias após o início da confirmação laboratorial ou do suspeito, em uma dessas situações. Então, se o contatante esteve próximo por mais de 15 minutos e menos de 1 metro de distância, se ela permaneceu a menos de 1 metro de distância durante o transporte, se ela compartilhou o mesmo ambiente domiciliar, ou se ela é profissional da área de saúde e que teve que cuidar diretamente de pessoas com Covid, ela também é considerada contatante. Então, eu tenho 3 situações. Eu tenho a situação do suspeito, do confirmado e do contatante. E a portaria, ela vem e fala assim, tá, o que eu faço com essas pessoas se eu identificar elas como funcionários aqui da empresa? A resposta está lá no item 2.5 desse anexo da portaria. Ele diz que eu devo afastar imediatamente os trabalhadores das atividades laboratoriais presenciais por ao menos 14 dias. E por último, sim, isso mesmo, 14 dias, como determina a portaria. Imaginem quantas pessoas seriam afastadas no caso de confirmado e de suspeito por Covid. E quando esses casos poderiam retornar ao trabalho? Primeiramente, seguindo o atestado médico dos casos confirmados, que normalmente a quarentena se estabelece em 14 dias, que é um período que a maioria dos estudos diz que em 14 dias a pessoa se recupera. Óbvio que a gente pode ter casos de pessoas que se agravam, que vai demandar uma internação, tem casos de pessoas que não melhoram, continuam com sintomas, e você tem que fazer afastamento dela de novo. Mas e os casos
que, em tese, os suspeitos e os contatantes são os casos mais simples, que às vezes nem sintomas têm. A resposta está no item 252. Diz que poderão retornar antes quando fizer o exame laboratorial e der negativo ou tiver assintomáticos por mais de 3 dias. Resumindo, quando eu disse lá em cima que houve uma transferência de responsabilidade para as empresas, o poder público vem e diz: você quer que seus trabalhadores retornem ao trabalho? Faça o teste, nos ajude com mais esse custo, porque além de todas as medidas que as empresas são obrigadas a implantar, e que, óbvio, tem custos diretos e indiretos, ainda mais com o custo desse exame, todo afastado, seja ele suspeito, confirmado ou contatante, tem que ser mantido o salário dessa pessoa, conforme prevê o item 2.5 da mesma portaria. Não obstante essa parte introdutória conceitual dos casos confirmados, suspeitos e contatantes, ainda na linha das medidas que as empresas devem adotar para quebrar o nexo causal, a partir do item 2.7 da portaria é descrito uma série de responsabilidades a serem adotadas, como, por exemplo, lá no item 2.7, nós temos que estabelecer um canal de comunicação com os trabalhadores referente ao aparecimento dos sinais ou sintomas compatíveis com a COVID, bem como sobre o contato com os casos confirmados ou suspeitos. Vocês percebam que a portaria ela abrange praticamente todo mundo. Na letra B desse item 2.7, diz que eu tenho que fazer uma triagem na entrada do estabelecimento em todos os turnos de trabalho, podendo utilizar medição de temperatura corporal. Como é que a gente vai fazer para estabelecer isso? A portaria ela não fala o que fazer, qual documento você tem que fazer, mas a gente sabe que muitas empresas que têm assessoria do seu técnico de segurança, seu médico do trabalho, engenheiro de segurança, até mesmo de RHs um pouco mais especializados, que acabam implantando, seja ele o nome que for, protocolo geral, normas gerais sobre Covid, e aí você vai ter que estabelecer isso, porque a gente vai ver lá mais para frente que eu tenho que ter um dossiê de todos esses documentos, de tudo que eu estou fazendo, porque num eventual processo trabalhista, ao me defender, eu vou ter que apresentar esses documentos. Ao apresentar uma impugnação de benefício na Previdência, eu vou ter que apresentar esses documentos. Não adianta eu só falar. E essas evidências vão ser por meio de fotografia, por meio de documentos que vão ser assinados pelos colaboradores. Enfim, cada empresa vai adotar, conforme a sua necessidade, aquilo que ela entende melhor. Aqui na empresa, nós estabelecemos um protocolo geral, onde nós fazemos a divulgação na intranet, nos aplicativos no aplicativo que a gente utiliza aqui do RH, nos murais da empresa, para quem não tem acesso ao aplicativo, e isso é divulgado amplamente. Semanalmente aqui a gente divulga um quadro das pessoas contaminadas, das pessoas suspeitas, dos afastamentos, das pessoas que melhoraram. Quanto mais divulgação a gente fizer, melhor, porque os nossos funcionários ficam informados e a gente está indiretamente atendendo ao que a legislação diz. No item 2.8 da portaria, e aí eu particularmente acho um pouco de invasão de privacidade, ela vem e diz que a organização deve levantar informações sobre os contatantes, as atividades, local de trabalho e as áreas comuns frequentadas pelo trabalhador suspeito ou confirmado. Ou seja, a legislação diz que eu tenho que saber o que ele fez no fim de semana, se ele foi ao baile funk, se ele foi no almoço de família, se ele fez um churrasco com amigos. Eu tenho que ter todas essas informações. Difícil a gente ter esse controle, né? Mas é o que a portaria diz. Vocês veem que, como eu disse, houve uma transferência de responsabilidade do poder para as empresas, para que cada vez mais as empresas tentem se proteger no sentido de evitar o nexo causal. O item 2.9 diz que os contatantes de caso suspeito de Covid devem ser informados sobre os casos, orientados a relatar imediatamente a organização e o surgimento de qualquer sinal ou sintoma. No item 2.10, a organização deve, na ocorrência de casos suspeitos ou confirmados, reavaliar a implementação das medidas de prevenção indicadas, ou seja, a gente estabelece um protocolo, estabelece normas, conversa com os encarregados, conversa com os gestores, todo mundo sabe o que tem que ser feito, mas de repente apareceu o caso de um colaborador contaminado. A legislação diz que eu tenho que rever todo o meu protocolo. Mas se eu estou cumprindo tudo aquilo que o protocolo determina, vou rever o quê? Porque essa pessoa pode ter contaminado num eventual fim de semana na casa dele. Então fica difícil de alguns itens
que a gente percebe que são subjetivos e de difícil cumprimento por parte das empresas. O item 2.11 diz que a organização deve manter o registro atualizado à disposição dos órgãos de fiscalização, com informações sobre faixa etária, condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações que podem estar relacionadas aos quadros mais graves de COVID, como cardiopatia, descompensação, etc. Então, o 2.11 ele fala exatamente o que praticamente o item 2 diz. Você tem que ter um dossiê de todas as medidas que você preparou na sua empresa, seja ela com registros fotográficos, com assinatura, lista de presença, o que for, para que, além de usando isso para evitar um nexo causal, numa eventual impugnação de benefício previdenciário ou no processo trabalhista, se tiver uma fiscalização, eu também tenho que ter isso disponível para apresentar para a fiscalização. Não acabou por aí, gente. Essa portaria ela é extensa. No item 3, ele ainda fala como que tem que ser feito o procedimento correto de higienização das mãos, a etiqueta respiratória, demonstrando que todos foram orientados sobre a higienização correta e frequente das mãos, além da utilização do álcool em gel, do álcool 70% na limpeza de zonas de contato. No item 4, ele vem falando do distanciamento social, então tem que manter o distanciamento social de 1 metro, sendo impossível nos casos de postos fixos de trabalho, deve-se adotar o uso da máscara cirúrgica ou de tecido, limitar as pessoas, limitar a ocupação de locais como elevadores, escadas, refeitórios. Isso aqui tudo, aqui na empresa nós adotamos o nosso protocolo de horários de turnos de revezamento nos vestiários, horário de turnos de revezamento nos refeitórios, para que não houvesse aglomeração. Fizemos a separação nas cadeiras, nos assentos do refeitório. Tudo isso a gente deixou delimitado e, óbvio, está tudo registrado, a equipe de segurança registrou, fez fotografia de tudo, está num dossiê, está guardado as 7 chaves. Espero que a gente não precise usar, mas se precisar, se tiver uma fiscalização, ele vai estar disponível. E é isso que as empresas têm que fazer, elas têm que estabelecer quais são os protocolos que ela tem que adotar. O que eu sugiro? Pega essa portaria aqui, olha item por item e vê cada item que ele está exigindo determinada coisa, o que você pode fazer, o que você já fez, e registra. Porque todos esses registros vai evitar com que você tenha possíveis processos trabalhistas, possível vinculação de nexo causal para afastamento por Covid. E também multa por conta da fiscalização que vai, com certeza, começar a cair daqui a um tempo nas empresas. No item 5, ele vem falando também sobre higiene, ventilação, a limpeza, como tem que ser feitas as desinfecções dos ambientes de trabalho. No item 6, fala sobre os trabalhadores do grupo de risco com idade superior a 60 anos, que apresentem condições clínicas de risco, sendo possível priorizar a sua permanência na residência ou trabalho remoto, ou ainda em atividade que reduza o contato com outros trabalhadores e público. Então, a legislação ela é genérica, cada empresa tem que avaliar quais são as condições dos seus trabalhadores. No item 7, vem falando sobre equipamentos de proteção individual e outros equipamentos de proteção que devem ser adotados no reforço da questão de higienização, descarte e substituição desses equipamentos. E diz que as máscaras de proteção que a gente utiliza, lá no item 7.2.1, tem que ser substituída a cada 3 horas. As máscaras de pano ou as máscaras descartáveis. O item 8, ele fala sobre os refeitórios, que é proibido o compartilhamento de copos, pratos e talheres sem higienização, evitar o autosserviço, mantendo rigorosa limpeza e desinfecção das áreas, como mesa de trabalho, bancadas. O item 9 vem falando sobre vestiários, deve-se evitar aglomerações, fazer um revezamento entre as turmas para melhorar o fluxo no ingresso do vestiário. Como eu falei, foi isso que nós fizemos quando a gente começou lá em março, abril, a desenvolver o nosso protocolo de segurança aqui para Covid-19. O item 10 da portaria, já estou acabando, sei que meu tempo já está estourando, o transporte de trabalhadores fornecido pela empresa, no caso dos fretados, tem que implantar procedimento de comunicação, identificação, afastamento dos trabalhadores com sintomas de Covid. Isso é importante, porque, só pegando um gancho desse transporte, nós temos uma das nossas empresas fica em Limeira, no interior, e a gente tem fretado lá. 2 pessoas testaram positivo no hospital público que eles fizeram, no hospital da região que fizeram o exame,
E aí a gente entendeu aqui, junto com a diretoria e com a área de segurança, com a área médica, que todas as pessoas do fretado teriam que fazer. E das 20 pessoas, não lembro agora exato o número, mas eu acho que 15 pessoas, umas 13 pessoas testaram negativos e 7 pessoas testaram positivas, sem ter ido ao médico, sem ter sintomas. Ele entra lá naquele caso que eu falei dos contatantes de pessoas positivas. Qual foi a nossa conduta? Fazer o afastamento dela, observar por 14 dias, nos últimos 3 dias verificar se elas não estavam tendo nenhum sintoma, e aí, desculpa, sem ter nenhum sintoma, retornar ao trabalho sem problema. No item 11 da portaria, diz sobre o SESMIT e a CIPA. SESMIT é o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, para quem não conhece, formado pelos engenheiros de segurança, médico do trabalho, técnico de segurança. E o pessoal da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, quando exigido nas empresas, a CIPA ela tem que também participar ativamente dessas decisões. Então, o que nós fizemos aqui no mês de abril, nós fizemos uma reunião extraordinária da CIPA, onde nós colocamos a pauta do Covid-19 exclusiva para falar sobre isso, e ali foram dadas várias ideias sobre como a gente fazer proteção, que ainda era um negócio bem no início, não tinha legislação como essa portaria 20, que ela trouxe vários informes do que ser feito. No item 12, ele diz as medidas para a retomada das atividades, aí no caso de se a empresa tiver tido uma paralisação por conta de suspensão de contrato de trabalho, ou dependendo do ramo da empresa, por uma paralisação determinada pelo governo, como é que tem que ser feito essas retomadas, também está lá no item 12. No item 12.1.1, se cogitava no começo que essas empresas, para retomar, tinham que fazer a testagem de todo mundo, e aí a portaria veio e falou que não deve ser exigida testagem laboratorial para o Covid-19 de todos os colaboradores como condição de retomada da atividade ou estabelecimento, por não haver, até o momento da edição da portaria, do anexo dessa portaria, recomendação técnica para tal procedimento. Bom, espero ter ajudado aí a colocar um pouco de ensinamento sobre o que essa portaria trouxe. Queria finalizar com uma frase do Steve Jobs, que eu acho bem pertinente. A única maneira de fazer um bom trabalho é amando o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando, não se desespere. Assim como no amor, você saberá quando tiver encontrado. Obrigado, gente, por terem me ouvido aí. Espero ter contribuído. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Hélio. Muito boa. Teve que fazer, em pouco tempo, aí uma explanação muito ampla. E eu vou deixar os colegas fazerem outras perguntas, mas vou fazer só uma colocação aí naquilo que você observou em termos de fiscalização. Quando do recebimento das primeiras orientações vindas do Ministério Público do Trabalho, lá no dia 17 de março, nós divulgamos no dia 19 de março, isso foi a nível de um processo interno, e não simplesmente de um comunicado e uma divulgação. O Sindicida teve que depois se retratar no próprio processo, informando de o que ele fez, o que ele tomou de providências no sentido do que estava sendo exigido, e disso, inclusive, foi solicitado a relação de todas as empresas que receberam o comunicado. Aí, por uma garantia, para não haver nenhum problema, nós informamos as empresas e seus respectivos e-mails, porque se houvesse algum problema de não chegar a comunicação à empresa, ela não seria penalizada por um e-mail que estivesse ali cadastrado de uma forma desatualizada. E isso teve como reflexo, que eu já tenho conhecimento, 2 empresas nossas já foram, vamos dizer, acionadas de uma forma ainda administrativa para saber se tomaram aquelas providências. Então, o Ministério ele deve, de uma forma ou outra, dentro da redução do quadro que eles têm hoje, mas deve fazer algumas fiscalizações, principalmente nas grandes empresas. Nós tivemos um exemplo desse lá em Limeira. A gente teve uma fiscalização indireta do Ministério Público do Trabalho,
onde eles pediram para que nós enviássemos por e-mail quais foram as medidas, mas isso foi em março, bem no começo, março ou abril, se eu não me engano, quais foram as medidas que nós adotamos, né? E aí não teve mais resposta. Acho que era mais, talvez, para fins estatísticos naquela época, e agora sim, eu acho que talvez depois que começar a passar um pouco os efeitos da pandemia, com certeza vão ter algumas fiscalizações um pouco mais contundentes. Por isso que a Portaria 20 ela é um instrumento para auxiliar a gente a montar documentos que comprovem que a gente fez, não só para eventual fiscalização, mas, como eu disse, quebrar o nexo causal de eventual doença ocupacional por afastamento de Covid. Exato. O doutor Carlos, eu queria fazer uma colocação também em relação ao assunto aí do Hélio. O que eu tenho visto é que as empresas privadas têm feito um trabalho excelente em relação à questão da pandemia, né? Talvez até, em uma opinião particular minha, talvez até um trabalho muito melhor que o próprio Estado vem fazendo, né? E agora, um detalhe que o Hélio colocou aí, a questão do dossiê, né? Eu acho que talvez nessa parte as empresas podem estar falhando um pouco, né? Porque as empresas, eu acredito que estão fazendo um trabalho muito bom de prevenção, né? Investindo em equipamento de segurança, produtos de limpeza como álcool em gel, né? Tudo isso. Mas a gente precisa evidenciar isso, né? Uma eventual fiscalização. Se a gente só fazer e não deixar isso evidenciado de alguma forma, a empresa pode ter alguma dificuldade lá na frente em caso de fiscalização ou processo, né? Então, eu acho que essa dica que o Hélio deu aí do dossiê, da gente preparar essa documentação, caso um fiscal bata na sua porta, você fala, olha, tá aqui o que eu fiz, entendeu? Eu acho que isso vai dar uma segurança muito maior. E aí observar, de fato, essa questão aí da portaria, que é bem importante também. Lembrando que a gente também nós temos várias orientações do Ministério Público, né? Só que o Ministério Público ela não tem poder normativo, né? Tem que lembrar isso, ele tem apenas um poder de orientação. Às vezes as pessoas pegam aquelas comunicados do Ministério Público e falam, eu tenho que fazer dessa forma. Não é bem assim. Obviamente, você vai ler aquilo, procurar entender o que ele está sugerindo, né? Mas o material a ser usado, de fato, é o material aí do Ministério do Trabalho, dessa portaria, que envolve também o Ministério da Saúde, né, Hélio? E aí, obviamente, também a gente imagina que isso está também, de uma forma, interligado com as vigilâncias sanitárias e as secretarias de saúde estaduais e municipais, né? Houve um trabalho bem conjunto aqui para a elaboração dessa portaria 20. Inclusive, o próprio Ministério Público do Trabalho Federal, ele apresentou também todas essas orientações, que não, como você falou, não tem poder normativo, eles apresentaram nessas reuniões tripartites que eles estavam fazendo, e aí por isso que a elaboração da portaria 20, ela praticamente contempla várias observações na questão do nexo, né? Exatamente. Bom, essa seria a minha sugestão nesse ponto. Só um comentário aqui, né? Eu acho extremamente importante isso que o Marcelo comentou, né? E eu concordo também, tá, Marcelo, que as empresas estão trabalhando, na maioria das vezes, até com um cuidado e uma qualidade até superior daquelas todas as orientações que a gente recebe. E é muito importante, todo o tempo, a gente estar frisando que é o seguinte, a gente faz isso não só para atender uma legislação, mas para preservar o nosso negócio também. Então, a gente tem empresas, né, com linhas contínuas de produção. Se você deixar e abrir uma oportunidade para uma pandemia dessa vir afetar, né, em loco, uma sequência só de área de produção sua, você vai estar comprometendo o negócio todo. Então, eu acho que as empresas pegaram, né, além de todas as orientações que nós estamos recebendo, né, legais e orientações técnicas, né, de área de saúde, a gente está muito preocupado também com o negócio. Então, os protocolos nossos, eles levam em consideração a estabilidade do nosso negócio. Então, acho que na hora que junta isso tudo, a gente fica realmente, né, Marcelo, muito forte. Ok. Ficamos aí abertos para os ouvintes que queiram fazer qualquer pergunta, qualquer sugestão, mas fica a recomendação e a experiência aí que as nossas empresas estão vivenciando aí com essas prevenções. Vou passar a palavra agora ao Dr. Marcelo, que estará abordando aí algo que foi, de uma certa forma, bem tumultuado aí no início,
de como fazer as reduções, as suspensões, como abordar os sindicatos, enfim, envolveu o Sindicider em muitas das negociações, mas vou deixar a fala aí para ele. Então, Marcelo, por favor. Ô, doutor Carlos. Doutor Carlos, primeiramente eu queria agradecer aí o trabalho aí do Sindicider, né, que vem auxiliando as empresas aí de uma forma bem efetiva, né, em todos esses processos, né, não só durante essa pandemia, mas também em todas as nossas negociações, né, então vocês aí estão fazendo um trabalho exemplar, tá? E eu queria agradecer você pessoalmente, a Fernanda, né, os colegas que estão aqui, e agradecer pelo convite também, né, e a confiança aí que vocês depositaram em mim, né. Estava falando aqui da minha experiência, né, eu atuo aí desde 2017 como... Primeiramente eu era advogado, depois parti para atuar como relações trabalhistas, né, e hoje eu sou de fato um relações trabalhistas, não sou propriamente um advogado, então nem me chamo mais de doutor, na verdade, né. Me chamo de analista, de Marcelo, sou conhecido como Marcelo Tavares, né. E aí a gente tem uma forma de atuação completamente diferente daquela que a gente atuava como advogado, escritório, né? Ou até advogado interno mesmo de empresa, né? Então a gente tem uma forma muito diferente. Bom, e eu queria agradecer aí o convite. E aí, gente, lembrando, o que a gente vai passar para vocês aqui, né? O que eu vou passar? A experiência das soluções de Minas, e alguns pontos aí que a gente destacou, né, Carlos? Eu vou falar da MP 936, também posso falar um pouquinho de teletrabalho e do banco de horas lá da MP 927, né? Vou falar de uma forma bem breve, tá? Colocando aí os principais pontos que gerou dúvida para nós aqui, né, quando a gente foi implantar, né? E eu acredito que essas dúvidas também são a dos colegas, né? E muita gente ainda não fez ainda esses acordos de redução, né, e podem ser feitos, ou aqueles que fizeram para fazer alguma adequação, conforme o caso, né? E deixar bem claro também que aqui uma apresentação breve, mas nós estamos à disposição de qualquer pessoa que estiver assistindo essa live, entrar em contato conosco, né, Carlos? E a gente vai auxiliar, porque a ideia aqui é, de fato, a gente trocar ideias, trocar experiências e a gente poder aí tomar decisões para que deixe o nosso negócio aí mais estruturado, né, mais perene, né? Bom, então, falando especificamente da MP 936, que é aquele MP que permitiu a gente reduzir jornada e salário, né? E também fazer a suspensão do contrato de trabalho. E aí o governo, ele teria uma participação em termos de valores para que a empresa ela pudesse fazer uma economia nesse processo todo. E também há também uma desoneração em questão de impostos, né? Para aqueles valores que a empresa, porventura, pagar, né? Aquele que já está previsto na MP, ou aquela que a empresa combinar de pagar a mais, se for o nosso caso aqui, que eu vou explicar para vocês. Bom, então a primeira grande recomendação que nós fazemos, e aí volto a dizer, né, não necessariamente a gente indica esse como o único caminho seguro, né? Há outros caminhos, eu estou dizendo que é o caminho que nós seguimos aqui, que foi a discussão da constitucionalidade da previsão da negociação direta com o empregado, né? Logo lá no início da MP já surgiu essa discussão, entraram com uma ação pedindo a inconstitucionalidade dessa previsão, de que se poderia fazer por acordo individual, né? Não tudo, né? Algumas possibilidades poderiam ser feitas por acordo individual e outras deveriam ser feitas por acordo coletivo. Isso gerou uma DIN, né? Essa DIN, ela teve uma liminar, a princípio, que dizia que não era permitido fazer individual, e depois, no colegiado, essa liminar caiu, né? Agora, é importante lembrar que o mérito dessa DIN, ele não foi julgado ainda, pelo menos eu dei uma pesquisada até ontem, eu não vi o mérito dessa DIN ser julgado, né? Decidiu-se apenas a liminar, né? Se deveria ou não aceitar a liminar pedida lá no processo, e ela não foi aceita, né? Então, mas o mérito da ação, ele ainda continua a pendente de ser julgado, né? Se é inconstitucional ou não. E nesse processo todo, qual que foi a forma que nós entendemos ser mais segura aqui? Fazer todos os acordos de redução e suspensão mediante negociação coletiva.
né? E aí, caso não houvesse êxito nessa negociação coletiva, aí sim nós partiríamos para fazer individual dentro dos limites da MP, né? Por exemplo, fazer uma redução de 25%, você poderia fazer para todos os salários, né? Acima desse valor, somente, isso na vigência da MP, somente salários até 3.150 e acima de 12 mil para pessoas com curso superior. A suspensão também dentro desse limite. Nessa faixa do meio, você não poderia fazer suspensões ou reduções acima de 25%, né? Então, aí teria essa limitação para fazer individual. Agora, se você fizesse um acordo coletivo, primeiro, nós acreditamos que daria um pouco mais de segurança jurídica, né? E também daria a opção da gente fazer ali para todas as faixas salariais da forma como a empresa entendesse, né? Então, essa foi a grande decisão que nós tomamos, né? Então, nós fizemos isso na maior parte das empresas do grupo, né? Eu falo pelas Soluções em Minas, mas a Uzi Minas também fez da mesma forma, as outras empresas do grupo, né? E aquelas que nós não conseguimos êxito, né, por N motivos, aí nós optamos por fazer individual, mas no final das contas, os acordos individuais eles ficaram bem reduzidos, né? A maior parte nós fizemos os acordos coletivos, né? E o que nós aproveitamos também para fazer nessa negociação coletiva? Nós aproveitamos para colocar nesse acordo os itens da MP 927, né? Porque também pode haver uma discussão se aqueles itens da MP 927 são constitucionais ou não, né? Se a gente, por exemplo, consulta lá o site da ANAMATRA, por exemplo, a Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, né? Vocês vão ver lá que eles citam, na opinião deles, né, de que alguns itens da MP 927 são inconstitucionais, né? Então, para amenizar um pouco esse risco, né, o que nós fizemos? Nós incluímos aqueles itens da MP 927 dentro desse acordo da MP 936. Então, nós chegamos ao sindicato falando assim, olha, sindicato, nós queremos fazer redução e suspensão de contrato nesses termos e também nós gostaríamos de colocar esses itens da MP 927 que nós seremos obrigados a fazer. Por exemplo, nós colocamos todo o nosso pessoal administrativo em home office e não fizemos o contrato escrito conforme prevê o artigo 75 lá da reforma trabalhista, né? É interessante para a empresa também não pagar o terço de férias agora e pagar lá na frente. Então, essas medidas nós teremos que adotar. Então, nós explicamos isso para o sindicato, né? E explicamos para eles, se eu colocar isso nesse acordo que eu estou fazendo com vocês, isso vai dar uma segurança maior para nós. E aí, a maior parte deles aceitaram, né? Alguns criaram uma outra resistência, mas a grande maioria aceitou, né? Colocar esses itens da MP 927. Então, o que a gente conseguiu com isso? Dá uma maior segurança jurídica também, porque ele sai de uma medida provisória, né, e vai para uma negociação coletiva também, né? Então, essa previsão ela foi negociada com o sindicato. Então, em eventual questionamento, nós teríamos aí também uma segurança jurídica um pouco maior. Agora, só lembrando, gente, eu não estou dizendo aqui que todas as empresas devem fazer dessa forma, né? Eu acho que a legislação, ela é uma legislação muito boa, né? Obviamente, ela pode ter alguns pontos que podem ser contestados, mas nós temos que aproveitar essas legislações, né? Se a gente ficar com receio e desistir ao menor risco que nós encontrarmos, né? Eu acho que talvez a gente não consiga aí pressionar o legislativo, pressionar o judiciário a criar uma legislação e interpretar a legislação no sentido de dar uma maior flexibilidade, que é o que todos esperam, né? Porque todos nós aí que trabalhamos aí dando essas orientações para as empresas, é o que todos nós esperamos, é maior segurança jurídica e maior flexibilidade aí da legislação trabalhista, principalmente quando a gente compara aí com outros países, né? E assim a gente dá aí mais sustentabilidade ao nosso negócio, né? Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é ações que nós tomamos, que nós achamos mais seguras, mas, obviamente, outras empresas podem ter feito diferente, né? E eu acho isso também efetivo, né? Eu acho que a gente tem que conhecer o risco. Conhecendo o risco, a gente toma a decisão, a gente entender melhor, tá? Então, a gente incluiu, né, esses itens da MP 927 e nós acreditamos que, com isso, nós demos maior segurança jurídica também. O que nós fizemos também, que a gente percebeu que era um movimento aí das empresas, das nossas concorrentes, das empresas médias e grandes, né?
Obviamente, isso depende da capacidade financeira e do tamanho da crise que a empresa se encontrava, né, dentro aí desse processo de pandemia, né. Mas nós decidimos que, além daqueles valores que o empregado receberia, por exemplo, se a gente fizer uma redução de contrato de 50%, obviamente ele receberia 50% do seu salário. E depois ele receberia 50% de seguro-desemprego. O restante, o empregado, ele perderia em termos de remuneração, obviamente com a compensação da redução da jornada, mas ao final ele não teria o salário que ele estava acostumado a receber. Então, o que nós fizemos aqui nas soluções e também no Grupo Uzi Minas, né? Nós fizemos uma complementação, além desses valores, até um determinado percentual do salário, né? Nós separamos algumas faixas, né, e colocamos ali até R$4.000, uma garantia de até 95% do líquido que o empregado estava acostumado a receber, de 4 a 10 mil, 90% do líquido que o empregado estava acostumado a receber. Para a suspensão, esse percentual cai um pouco, mas enfim, né, nós demos uma garantia maior do que o previsto na legislação. Então, isso nos ajudou bastante também na negociação coletiva, né? E também nos ajudou bastante a convencer o próprio empregado, né? Porque o que nós procuramos entender? A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar nessa crise, né? E, obviamente, também nós não queremos que o nosso empregado ele fique ali desamparado, não consiga ali pagar as suas contas, né? Mas aí, gente, repito, né? Depende de cada empresa, né? Se a empresa está em um processo de crise e não tem condições de fazer essa complementação, obviamente, ela adota ali o que está na MP e explica para o empregado que é melhor ele ter essa redução de remuneração do que, eventualmente, ter o seu contrato rescindido, né? Então, tudo isso tem que ficar muito claro aí para o empregado. Agora, obviamente, a nossa empresa, como ela teve condição de fazer isso nos ajudou bastante e também nós acreditamos que dá também uma maior segurança jurídica, né? Porque mostra aí que foi uma negociação que teve contrapartidas, né, da empresa para o sindicato, né? Então, eu acho que isso reduz uma eventual insatisfação do empregado nesse sentido, né? E reduz também eventual impacto aí de ações futuras também, nós acreditamos nisso, tá? O que nós fizemos também para dar um pouco mais de segurança, né? A MP, desde o início dela, né, nós temos acompanhado algumas webinars, né, algumas lives aí do próprio pessoal do governo, né, o secretário, o Rodrigo Bianco, falou bastante sobre isso, né, um outro rapaz lá que eu acabei esquecendo o nome dele, enfim, eles sempre colocaram que a MP ela tinha uma flexibilidade maior de aplicação, né, de você poder, por exemplo, escolher determinados setores, escolher determinadas unidades, né, você poder usar a suspensão, a redução concomitante, né, encerrar uma, entrar em outra, né. Então, essa possibilidade ela sempre foi colocada. Mas lá, se você lê MP, isso não estava muito claro, né? Então, o que nós fizemos também? Colocamos essa possibilidade no acordo, né? Porque, pelo que eu me recordo da minha experiência, quando a gente tinha aqueles acordos de redução de jornada do artigo 476A, geralmente era um grupo maior de empregados, né? Geralmente um setor inteiro, né? Não havia essa flexibilidade que nós temos hoje. Justamente por quê, né? Porque existe o princípio da isonomia na legislação trabalhista, né? Então, com esse receio, eu acredito que as empresas, antigamente, elas partiam para fazer um acordo incluindo mais setores, enfim, né? Sendo mais isonômico com os empregados. Esse acordo da MP 936, não, né? Como já havia essa sinalização que ele teria uma flexibilidade maior, nós pegamos essa ideia da flexibilidade e também colocamos no acordo coletivo. Ou seja, hoje nós aplicamos, eu posso ter o mesmo setor em que eu coloquei alguns empregados em suspensão, outros em redução e alguns ficaram full-time trabalhando normalmente, né? Ou, de repente, na nossa fábrica, eu tenho uma determinada máquina que está com uma redução de demanda, eu coloco aqueles empregados daquela máquina em suspensão. Uma outra que eu estou com 50% de demanda, eu coloco uma redução de 50%. Então, essa flexibilidade nós colocamos no acordo também. Com isso, nós acreditamos que eventuais alegações de ausência de isonomia, você colocou um empregado em suspensão, o outro não, você prejudicou aquele que você colocou em suspensão, né? Nós conseguimos aí ter uma segurança maior. Por quê? Porque foi negociado com o sindicato, né? O outro item que nós colocamos também, aí eu vou dar só uma aceleradinha aqui, Carlos. O outro item que nós colocamos também
é que a comunicação ela pode ser feita por meios eletrônicos, né? A comunicação de entrada e saída do acordo para o empregado, não necessariamente precisa ser um acordo escrito. Agora, obviamente, nós damos prioridade para o acordo escrito, né? Agora, como tem muita gente trabalhando em home office, muita gente em licença remunerada, enfim, né? Por causa e também como a gente não recomenda deslocamentos, né? Evita ao máximo possível, a gente colocou essa opção também de fazer de forma eletrônica, né? O que nós fizemos também, que foi muito interessante colocar nesse acordo, né? Eu acredito que várias outras empresas passaram por esse processo, mas aqui nas Soluções de Minas nós tivemos a necessidade de fazer desligamentos, né? Porque a queda de demanda ela foi substancial nesse período, né? Houve a necessidade de fazer desligamentos. Agora, obviamente, todo desligamento, né? Por menor que seja a quantidade, né? Sempre pode haver uma alegação de demissão em massa, né? Então você tem não existe um número exato para você definir uma demissão em massa. Se você tem 100 empregados, demitiu 10, pode ser considerado demissão em massa. Se você tem 10 mil, demitiu 100, pode ser considerado demissão em massa, né? Então o que nós fizemos, né? Para evitar esse risco, também no acordo a gente explicou para o sindicato, olha, nós talvez tenhamos que fazer algumas rescisões, né? Só que, havendo essas rescisões, nós temos um pequeno pacote a ser pago aos empregados, né? Um pacote, aí também, voltando, cabe a cada empresa, né? A capacidade econômica de se pagar isso ou não, né? Mas colocamos um pacote muito pequeno, né? Pelos padrões aí de pacote de rescisão, né? E colocamos aquela previsão do artigo 477A, que fala que demissões em grande quantidade, ela se equivale, né? A demissões individuais. Aquele artigo foi colocado na reforma trabalhista para afastar a alegação de demissão em massa, mas que, obviamente, nas decisões judiciais, os juízes não seguem isso, né? Tem muito processo aí de reintegração, porque os juízes consideram que houve uma demissão em massa, sem negociação, eles estão pedindo para reintegrar. Para afastar esse risco, nós colocamos essa previsão no acordo coletivo, né? Então, obviamente, se houvesse um processo, a gente falaria, não, está aqui, foi colocado para o sindicato, que haveria necessidade de desligamento, inclusive com o pagamento de um pacote, né, para esses empregados que foram demitidos, para amenizar aí as consequências sociais, né? Então, esse também foi um fator que nos dá uma segurança, nós acreditamos que ela nos dá uma segurança significativa aí para eventuais questionamentos aí de Ministério Público, né? O sindicato não, porque o próprio sindicato já tem conhecimento disso, seria mais aí Ministério Público, né? Bom, então esse foi o processo, gente, de implantação da MP 936, né? A primeira grande recomendação é optar por fazer o acordo coletivo. Não sendo possível fazer o acordo coletivo, passa-se a fazer o acordo individual. E aí, na medida do possível, a empresa ela colocar outros itens ali para dar mais segurança nesse acordo, né? Se for possível também melhorar um pouco a remuneração ali do empregado, porque lembrando, né, as empresas economizam muito, porque esses valores a empresa paga de forma indenizatória. E ainda há um sistema de compensação desse valor, de compensação tributária desse valor posteriormente. Eu não tenho detalhes dessa compensação, mas esse valor que a empresa paga de forma indenizada, ela vai recuperar lá na frente, entendeu? Então, no fundo, quem vai pagar isso é o Estado. Então, esse valor a mais que a empresa pagou, ela é interessante porque, no fundo, ela vai ficar às custas do Estado, né? Pós-implementação, depois que a gente implementou esses acordos, qual que é a grande orientação que nós estamos passando aqui? Passando para os nossos gestores, de se evitar fazer horas extras, né? Nós temos notícia aí que várias empresas já estão recebendo fiscalização do Ministério do Trabalho, tá? E eles estão solicitando o acordo, né? Cadê o acordo individual, o acordo coletivo que vocês fizeram da redução, da suspensão? Cadê o seu controle de ponto, né? Para eu verificar se de fato aquele empregado que você colocou em suspensão, ele está realmente em suspensão, ou se você está colocando ele para trabalhar. Ou aquele que você reduziu 50%, ele está realmente trabalhando metade da jornada, ou ele está trabalhando 8 horas, ou a jornada contratual, né? Ou pior, se ele está fazendo hora extra, né? Ou se você colocou 50% do seu público em redução de jornada, e os outros 50% você cobriu esse período com horas extras. Também fica incompatível, né?
Então, o que nós estamos orientando o pessoal aqui nas Soluções em Minas, na Uzi Minas como um todo? De se evitar fazer hora extra para aquelas unidades que aderiram ao acordo de redução e suspensão, né? Obviamente, eu não estou falando para zerar as horas extras, né? Eventualmente, a gente pode fazer uma hora extra para atender o cliente. De repente, nós temos ali um setor de manutenção que precisa fazer uma determinada quantidade de horas extras, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, né? Se vir uma fiscalização porventura, algum inquérito do Ministério Público, eu tiver uma pequena quantidade de horas extras, seria justificável, né? Seria explicável, eu consigo explicar para um eventual fiscal que dificilmente eu zeraria a quantidade de horas extras. Agora, quanto mais horas extras eu fizer em um processo em que eu estou com o público em redução e suspensão, mais a gente vai ter dificuldade para explicar isso futuramente. Aí lembrando que nós estamos sendo subsidiados pelo Estado, né? E obviamente, a partir do momento que você é subsidiado pelo Estado, você tem que cumprir determinados requisitos, né? Então, o próprio governo, ele coloca que é muito flexível, tal, né? Mas mudanças de entendimento do governo podem ocorrer a qualquer momento, né? E não necessariamente a área de receita do governo, ela tem o mesmo entendimento que a pessoa do executivo, né, ali, né, da opinião do executivo. A pessoa da receita pode simplesmente falar, não, você não cumpriu os requisitos da lei, então você vai ter que devolver esses valores que o governo se subsidiou, né? Então, para evitar esse tipo de risco, né, que eu acredito que hoje ninguém fala disso, né, mas talvez amanhã, depois do ano que vem, quando essa pandemia passar, pode ser que nós tenhamos problemas com isso. Então, o que eu estou sugerindo? Evite-se fazer hora extra, cumpre de fato o que está previsto no acordo, né, para que não haja alegações futuras de que houve algum descumprimento nesse sentido, né. E aí, qual que é outro detalhe também em relação à MP936? Todo mundo sabe que ela foi convertida em lei no dia 6 do 7, se eu não me engano, 6 do 7 de 2020, ela foi convertida em lei, né? E aí, obviamente, a partir da conversão em lei, os acordos foram feitos antes da MP, antes da conversão em lei, segue os requisitos da MP, e os que forem feitos posteriormente à conversão em lei, tem que seguir ali com as pequenas mudanças que houve ali na conversão da lei, né? Por exemplo, quando converteu em lei, ele permite que você faça individual para todos os empregados, desde que você garanta a remuneração que ele estava recebendo. É uma nova possibilidade, né? Fala que o aposentado agora, se você fizer individual, a empresa será obrigada a pagar o benefício lá do bem que o empregado não vai receber do governo, porque ele é aposentado, né? A empresa é obrigada a pagar, tem uma alteração lá da estabilidade da gestante, né, que acumula as duas estabilidades, também é algo novo, né, porque nunca acumula duas estabilidades na legislação trabalhista, né, geralmente vence a que acaba por último, né. Nesse caso, o governo optou por colocar as estabilidades uma após a outra, né, somar as duas, né. Então, aí tem que se atentar, quem for fazer o acordo, quem fez o acordo ou for fazer o acordo a partir de 6 do 7, tem que já seguir aí a nova legislação. Bom, pessoal, então, em relação à MP936, era isso que eu queria colocar para vocês, essas dicas, tá? Esse processo, ele foi feito aqui nas Soluções em Minas, né? Então, aqui nós temos um grupo de estudos que envolve relações trabalhistas aí de todas as empresas do Grupo Uzi Minas, jurídico, RH, né? Envolve aí bastante gente nesse processo de estudo e de decisão, né? E nós optamos por fazer dessa forma, tá? Espero aí ter contribuído, né, com vocês em relação a essa questão da MP936 e dos acordos de redução e suspensão, que na verdade agora virou lei, né? E aí, gente, eu já tomei bastante tempo, né, Carlos? Eu vou falar bem brevemente de outros dois temas, né, Carlos? Do acordo de banco de horas da MP927, né? A MP927 é uma outra MP, né, que a gente sabe, ela veio até primeiro ali com a MP936, né, que ela prevê N situações ali que a empresa, de enfrentamento do Covid, né, fala lá que você pode pagar o terço de férias lá no final do ano, fala que você pode antecipar feriados, né, não religiosos a critério da empresa,
fala que você pode parcelar, postergar o pagamento de 3 meses do FGTS e posteriormente parcelar esses valores, enfim. Você pode colocar as pessoas em home office sem o contrato lá escrito, conforme o artigo 75 da CLT. Enfim, ela colocou todas essas previsões e eu acredito que a maioria das empresas seguiram isso, né? E dentre esses itens, existia um item que falava o seguinte: a empresa poderá adotar um regime de banco de horas a seu critério, ou seja, sem negociação com o sindicato e sem negociação com o próprio empregado. Não era um acordo individual, era a critério da empresa. Ela poderá pegar essas horas que o empregado deixou de trabalhar durante a pandemia e fazer um banco de horas para posterior compensação dessas horas em 180 meses. 18 meses, desculpa, 1 ano e meio, né? E nós fizemos isso em uma unidade aqui nossa das Soluções de Minas, em que nós não havíamos acordo de banco de horas, né? Então nós tivemos que optamos por fazer esse acordo. Aí lembrando, né, que nós colocamos essa previsão lá no acordo da MP 936. Então teve uma negociação com o sindicato, né? Eu falei, sindicato, nós vamos adotar. Poderemos adotar. Ele falou, ok, pode adotar. E aí nós adotamos essa unidade. Então isso também nos dá uma segurança maior. E aí nós fizemos isso. O que nós orientamos aqui, né? O pessoal falou, nossa, não tinha banco de horas aqui, agora vou ter, né? Eu falei, olha, gente, lembrando que é só para horas negativas. As horas que vocês deixaram de trabalhar durante a pandemia, por ausência de demanda, né? Vocês vão poder pegar essas horas negativas e usar ela, compensar ela em horas positivas, né? Acima da jornada contratual, no prazo previsto lá na MP, né? Se porventura você tiver um empregado que ficou 10 horas lá negativo e você tiver um mês aqui durante a pandemia em que ele vai precisar trabalhar 15, obviamente, até 10 horas você vai compensar. Acima de 5 você vai ter que pagar, você não vai acreditar positivo lá, né? Então esse foi o nosso entendimento aqui. Eventualmente pode ter alguma empresa com entendimento contrário, né? Dizer que a MP ela criou um banco de horas para positivas e negativas. Mas o nosso entendimento aqui, que a gente considerou mais seguro aqui, seria considerar que esse banco de horas seria somente para horas negativas, tá? Então, do banco de horas era basicamente esse cuidado, né, que nós deveríamos ter, né? E lembrando, gente, que lá na MP 927, que institui esse acordo de banco de horas, entre outros itens, ele diz que tem prevalência sobre acordos coletivos, tá? Isso também pode ser algo discutível, né? Obviamente, né? Mas eventualmente alguém pode dizer, mas eu já tenho um acordo, tal, né? Não vou poder aplicar isso. Não, está escrito no MP que ele tem prevalência sobre o acordo coletivo, tá? É a negociação coletiva, tá bom? Só lembrando desse item também. E aí, com a queda da MP, o que nós consideramos, né? Ficou na dúvida, nossa, e agora? Vou ter que perdoar todas essas horas? O terço de férias que eu deixei de pagar, eu vou ter que pagar imediatamente após a queda da MP? Não. Nós consideramos que todos os prazos previstos na MP, eles se mantêm, né? Por exemplo, o parcelamento do FGTS, se mantém o parcelamento do FGTS conforme programado. Pagamento do terço, se mantém o pagamento do terço lá junto com o 13º salário, se não me engano, essa era a previsão. Paga-se lá ao final. O banco de horas, se mantém a compensação dessas horas negativas que eu acabei de citar no prazo de 18 meses, ou seja, vai até a metade do ano que vem. Os exames médicos, os ASOS, né, periódicos, que não foram feitos nesse período, o prazo, segundo a MP 927, para eles serem feitos a partir de 2021. Se mantém isso também. Obviamente, após a queda da MP, os exames que vão vencer nesse período devem ser realizados, né, normalmente. Né, mas todos os atos durante a MP, eles se mantêm, né, os seus prazos posterior à queda da MP, tá? Essa foi a interpretação que nós entendemos ser a mais cabível aqui, né? E pelo que eu tenho acompanhado, a maioria das empresas estão fazendo dessa forma também, mas obviamente aí pode ter entendimentos contrários também, tá? Bom, Carlos, então da MP 927, falando exclusivamente do mais, um pouco dando um destaque aí para o banco de horas, seria isso, tá? E aí, mais um tema que você havia colocado, né? Eu não sei se eu já tomei todo o tempo.
Eu estou preocupado com o tempo, porque senão depois não vai sobrar para o nosso colega. Eu vou dar um recadinho só bem rápido do teletrabalho, tá? Mas não vou demorar 5 minutinhos. O que eu tenho entendido do teletrabalho, né? Eu acredito que as empresas que tinham uma certa política de teletrabalho antes dessa pandemia, eu acredito que isso deve ser revisto, tá? Porque o teletrabalho hoje ele foi colocado muito em evidência, né? Então, você liga a televisão em um canal de notícia, tá lá um questionamento. Nossa, mas eu tenho direito a ressarcimento de internet? Eu tenho direito à refeição? Então, são assuntos que antes dessa pandemia, dificilmente ele vinha à tona, né? Eu sei que tinha lá a reforma trabalhista que falava que, olha, o custo com o empregado, que não é obrigatório perante a CLT, tá? Mas fala, o custo com o equipamento deve ser disciplinado em contrato, né? Mas a maior parte das empresas não disciplinava isso, né? Só que agora, nesse período de pandemia e pós-pandemia, como esse assunto vai ficar muito em evidência, consequentemente, ele chama a atenção de juízes, chama a atenção de sindicato, chama a atenção de advogados particulares, né? Chama a atenção do Ministério Público, ou seja, chama a atenção de todo mundo. Então, eu acredito que demandas sobre esse assunto chegarão ao judiciário, né? Seja que a pessoa fala, nossa, eu paguei a minha conta de luz, aumentou porque eu usei o computador o dia inteiro, eu paguei, não tinha internet, não instalar a internet. Então, eu acredito que haverá, de fato, aí questionamento nesse sentido. Então, o que eu sugiro, né, que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos repensando toda a nossa política de home office para ver como que ela vai ser feita lá na frente, né? Se a empresa ela vai ter algum tipo de participação imobiliário, enfim, né, em custo, né? E nós estamos verificando até a questão da controle de ponto, né? Porque lembrando, né, a reforma trabalhista ela fala será considerado teletrabalho o empregado que está a maior parte do tempo trabalhando em casa, a maior parte do tempo, ou seja, tem que ter pelo menos, né, seria ali 50% mais um, né? O empregado, por exemplo, tiver 3 dias na empresa e 2 em casa, ele não entra no conceito de teletrabalho, entendeu? E aí, obviamente, ele teria que ter o controle de ponto, porque a dispensa do controle de ponto é somente para o teletrabalho, e o teletrabalho tem que ter a maior parte do tempo em casa. Então, considerando isso, talvez seja mais seguro para as empresas fazerem o controle de ponto. Obviamente, aí é uma decisão que cada empresa tem que tomar, né? Mas eu acho que é uma consequência natural haver demandas no judiciário sobre isso, tá? Então, o que a gente considerava lá atrás, antes dessa pandemia, de que seria exagero a empresa pagar uma internet, eu sei que muita empresa paga, tá? Mas eu lembro que a gente fez pesquisas lá em 2017, 2018, a maioria não pagava, né? E era interessante para o empregado, era interessante para a empresa, o empregado tinha economia de gasolina, deslocamento, e se fazia esse processo. Só que agora nós temos uma realidade totalmente diferente. O que a gente discutiu ano passado não se aplica mais daqui para frente, né? Então, do teletrabalho seria essa dica que eu daria aí para os colegas, tá? Bom, gente, então, desculpa aí tomar bastante tempo, Carlos, mas eu finalizo aqui, tá? E agradeço mais uma vez. E lembrando aí, as pessoas que tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo depois, ou com o Carlos, né? E lembrando aí que isso aqui é um debate, né? Não necessariamente o que foi colocado aqui é o que vocês devem fazer, é uma verdade absoluta. Não, são meras recomendações, né? Com base nos estudos que nós fizemos aqui, né? Na empresa, né? E eu acho importante vocês conhecerem o que está sendo feito, né? Bom, muito obrigado, gente. Agradeço, Marcelo. Eu sei que o assunto é extenso, polêmico. Eu até vou sugerir que a gente possa fazer os debates depois da fala do nosso colega Luiz, porque como ele vai falar, inclusive, de negociações, uma boa parte do que você falou envolveu negociações, principalmente porque as 3 empresas que hoje estão sendo representadas aqui nesse nosso debate, elas têm os seus trabalhadores vinculados, na sua grande maioria, ou talvez totalidade, de trabalhadores metalúrgicos. E as negociações que houveram por parte do Sindicider em função da pandemia, da vinda da pandemia, ele só logrou êxito e teve negociações coletivas desses acordos individuais aí na área do comércio. Na área metalúrgica,
todos os sindicatos, sem exceção, recusaram a fazer qualquer negociação a nível de convenção, isto é, sindicato com sindicato, querendo que houvesse, de qualquer forma, a participação, poderia haver a participação do Sindicider, mas as negociações ficaram diretamente ligadas entre a empresa e o sindicato, porque eles, nesse sentido, eles buscavam ver as dificuldades, as facilidades, o potencial das empresas para poder negociar caso a caso. Então, por isso que partiu para negociações mesmo que coletivas, mais acordos entre empresa e sindicato dos metalúrgicos. Então, se vocês concordam, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Luiz e depois aí nós fazemos um debate porque envolve essa parte de negociação. Doutor Luiz, por favor. Ok, Carlos, obrigado pelo convite, obrigado, Fernanda, e parabéns também, né, pela iniciativa. Acho que foi bem colocado desde o início que esse é um primeiro debate, essa é uma primeira iniciativa que vão dar sequência para as outras com muita importância, né? Eu acho que o Hélio e o Marcelo, eles foram a fundo aí na análise deles, até adiantaram um pouco o que eu tinha preparado para falar com vocês, e né, continuo à disposição para futuras encontros e discussão bem aberta a respeito desse tema. Eu acho que o doutor Carlos, o senhor foi muito feliz, né, na hora que o senhor fez a abertura, falando da preservar a vida, preservar o emprego e preservar a empresa, né? Eu acho que nós estamos sentados o tempo todo com esse foco. Não é fácil, né? Eu acho que nós vivemos um mundo de muita incerteza, indefinições e vulnerabilidades, né? E é impressionante como é que isso coincide, inclusive, com a própria pandemia, né? Que é incerteza, é dificuldade, é vulnerabilidade, nós não sabemos quando que nós vamos ter uma vacina, quando que as empresas vão conseguir a reagir, quais são as empresas que vão ter uma reação mais rápida. Então, o cenário é de total incerteza. Então, assim, nós precisamos de trabalhar muito o medo que existe, né? O medo da vida, o medo de perder o emprego e o medo da empresa não conseguir preservar a vida dela empresarial em decorrência de tudo que nós estamos vivendo. Nós vamos entrar em processos de negociação com esse cenário. Então, assim, o que a gente tem procurado fazer dentro das nossas empresas e temos visto que é o melhor caminho, sabe? Acho que a empresa já vinha trabalhando nessa linha ao longo do tempo. A primeira coisa que a gente tem que ter muito forte é a comunicação. Comunicação em todos os níveis, com todas as pessoas. O stakeholder precisa de entender a dificuldade do negócio e nós precisamos de estar muito consciente. Aí eu falo um exemplo interno que nós tivemos na Peram, quando nós partimos para essa questão de redução de jornada, o sindicato fez aqui em Timóteo, ele fez uma assembleia virtual e os funcionários aprovaram a redução de jornada com redução de salário, a aprovação foi 96%. Ou seja, esse processo nosso ficou confirmado que esse processo de comunicação interno que a gente está fazendo, ele está surtindo efeito, as pessoas estão muito conscientes de tudo que está acontecendo. Na hora que eu falo de conscientização e transparência, nós começamos a sentar com o sindicato para negociar e discutir novas alternativas de trabalho antes das medidas provisórias. Então, assim, o sindicato não se sentiu muito pressionado, falou assim, a empresa tem uma medida provisória com ela. Não, nós já estávamos sentando e conversando antes. Então, assim, primeira recomendação que eu deixo de forma clara, gente, é ser muito transparente com os empregados e buscar essa conversa com os sindicatos, porque tudo que nós estamos vivendo como representante do negócio, como representante técnicos trabalhista, de área de saúde, de área jurídica, o sindicato também está vivendo. Então, se a gente não conseguir aproximar e conversar com eles e mostrar tudo que nós estamos passando, nós não vamos conseguir ter sucesso em nada. E uma outra coisa que eu falo, sabe, eu tenho falado muito isso com as equipes internas nossas.
nós estamos passando um momento que, se você for sentar e fazer tudo como você fazia antes, diante de um cenário completamente adverso e diferente, não vai existir sucesso. Então, assim, eu acho que tudo é possível seguindo as recomendações jurídicas, técnicas, os protocolos. A partir do momento que você seguir isso, você pode sentar e discutir de forma diferente. Porque não temos dúvida nenhuma que, na hora que isso foi colocado muito bem pelo Hélio e pelo Marcelo, na hora que essa questão estabilizar e que aquelas empresas que conseguirem sobreviver tiver saúde novamente, nós não temos dúvida nenhuma que nós vamos ter uma chuva de processos que o próprio Hélio e o Marcelo colocaram de uma forma como se preservar para isso não virar um problema futuro para a empresa. Então, nós não temos dúvida disso. Então, mas no momento nós precisamos de sentar, nós precisamos de ter coragem, e coragem com transparência para não trabalhar de forma que é um ponto que eu vou deixar de alerta, que é o risco nosso, trabalhar de forma oportunista. Se você sentar em algum momento, aproveitar isso como uma oportunidade, a gente não vai ter sucesso. Então, reforçando, nós precisamos de transparência, nós precisamos de aproximação, precisamos de muita comunicação, e a comunicação, eu dei o próprio exemplo aqui, ela precisa de iniciar dentro da própria fábrica. A gente fala que esse processo de negociação é um processo complexo, né, que você tem que negociar primeiro os limites de um acordo coletivo com a alta administração, depois você tem uma negociação interna para convencer a liderança que aquele processo é um processo saudável e é um processo justo para o momento que a gente está vivendo, e depois tentar ir com o sindicato e buscar uma conscientização desse lado também. Então, assim, essa negociação e essa transparência nossa, ela tem que estar fluindo. E, neste momento, nós precisamos estar conversando. Na hora que o doutor Carlos coloca essa questão de preservar a vida e preservar o emprego, nós tivemos, nós pegamos a nossa equipe de RH e fizemos uma avaliação interna, e foi isso justamente que os empregados em todos os níveis colocaram para a gente. Medo de morrer, medo de perder o emprego. E na hora que você fala medo de perder o emprego, é medo do negócio não se sustentar. Então, nós precisamos trabalhar de uma forma muito direcionada para isso. Eu acho que nós estamos juntos, eu acho que isso é uma força. Não preciso chamar um sindicato e falar com ele que a pandemia criou um problema global e um problema que hoje nós não temos ainda, uma previsão de como você vai desenrolar e o que nós vamos ter no futuro. Então, eu acho que nós já temos esse cenário favorável de conscientização das pessoas. Temos que saber sentar e, de forma, como eu falei, muito transparente, colocar isso e negociar isso com as pessoas. Então, basicamente, era isso que eu queria falar, assim, de uma forma bem resumida, em decorrência do tempo que nós estamos avançados, sabe? E falar que nós estamos abertos aqui para abrir esse tema e conversar com vocês com a profundidade que ele precisa. Não podemos perder, eu acho que nós tínhamos conversado um pouco antes da reunião, a oportunidade que existe diante desse cenário todo. E o que eu chamo de oportunidade? Não oportunismo. Oportunidade é de fazer uma coisa que vai, no final, preservar a vida, preservar um emprego e preservar a empresa. Então, assim, vocês desculpem aí eu falar rápido, eu acho que eu estou preocupado um pouco com o tempo, mas vamos abrir o debate aí, se tiver mais alguma questão. E, como eu falei, estou aberto para novas oportunidades, a gente sentar e procurar aprofundar mais nesses temas e poder escutar a experiência de cada um de vocês também. Obrigado, doutor Carlos. Eu que agradeço, doutor Luiz. Olha, apesar de ter sido rápido, mas foi bem objetivo, e realmente é isso que nós temos que ter como meta, como indicador, para que a gente atinja realmente, como se diz, nas situações difíceis é que nós conseguimos visualizar aquilo que é bem melhor para todos. E esse tripé tem sido uma forma de condução e de fala minha aí em várias negociações que tentamos fazer aí no decorrer desde do mês de março aí, quando surgiu a pandemia, para poder atender
vamos dizer, a sobrevivência de todos, né? Sobrevivência do trabalhador, do emprego e da empresa. Não ficou nesse nível, continuamos. Existe aí algo que também, em termos de negociação, nós também estaremos vivenciando em breve, que com a reforma trabalhista é de conhecimento de todos que os sindicatos sofreram um enfraquecimento enorme. Hoje, o Sindicato dos Empregados já saiu até uma portaria que permite, por incrível que pareça, uma facilidade na fusão de sindicatos, em termos de documentação, de assembleia, de tudo isso, porque já estão se considerando aí que aquela divisão enorme de sindicato de trabalhadores que estavam sendo municipalizados agora estão voltando ao que era no passado, sendo estaduais e talvez até federações, e isso faz com que as negociações também tomem outro rumo para se realizar. Nós já estamos tendo dificuldades em contactar muitos sindicatos, eles não estão atuantes. No segmento metalúrgico, ainda nós temos vários deles atuantes, mas no comércio já ocorreu, e na área que não nos atinge, na área de serviço também, já tem vários sindicatos, digamos, desaparecendo, se fundindo. Eu deixo aí aberto aos demais para manifestação, comentários aí, vamos ao debate. Só um comentário, né, completando o que o senhor falou, nós percebemos isso também, sabe? Tinha alguns sindicatos inativos, né? E na hora que nós chamamos para conversar, aquilo parece que foi até um alívio para eles. E eu acho que trouxe, né, e criou essa transparência que eu falei no começo. A empresa não está interessada em agir de forma unilateral, porque o momento é extremamente delicado. Se a gente não tiver a força de todos, nós não vamos ter sucesso nesse processo. Uhum. Doutor Hélio, Marcelo. De minha parte, era isso. Acho que se tiver alguma pergunta aí que o pessoal fez, a gente pode tentar responder, mas de minha parte era isso. Só pegando um gancho no que o Marcelo falou sobre a MP 927, que eles introduziram no acordo coletivo, aqui nós usamos também alguns benefícios da 927 por conta de necessidade financeira, óbvio, e a gente não fez acordo coletivo, nós fizemos direto seguindo a medida provisória, até porque a gente entendeu que não valeria a pena acionar o sindicato neste momento, porque aqui em Guarulhos a gente teve algumas complicações com o sindicato, a gente entendeu melhor fazer sem sindicato. Mas, claro, acho que o que a Soluções fez de chamar o sindicato, até a Peran também, acho que isso dá muito mais segurança jurídica no ato, porque, com certeza, os questionamentos, mesmo estando legal com base na MP 927, isso pode acontecer a partir do ano que vem, porque a gente não sabe o que advogados ou o que as pessoas vão pensar sobre eventuais prejuízos que tenham tido por conta da MP 927. Eu queria fazer um comentário, né, até em cima um pouco, né, uma pergunta para o Marcelo, um pouco em cima desse cenário de incerteza, né, nós tivemos essa oportunidade das medidas que nos deram a oportunidade de implantar alguma coisa que trouxe um alívio para a empresa. Como é que você está vendo, Marcelo? Daqui para frente, você acha que vai ter renovação de medidas, as empresas vão ter que sentar, de repente correr mais risco, fazendo outros tipos de acordos? Como é que você está vendo? Porque a gente não tem dúvida nenhuma que a gente pode falar com muita certeza que pelo menos até o final desse ano ainda nós vamos viver esse quadro de pandemia e tentando administrar as consequências dessas incertezas todas que ela traz para a gente. Como é que você vê daqui para frente, Marcelo? Olha, pelo que eu tenho acompanhado, primeiramente, na conversão da MP 936 em lei, posteriormente, ficou previsto que, mediante decreto, o prazo poderia ser prorrogado. E aí esse decreto ele saiu um pouco depois ali da conversão em lei, um pouco depois do dia 7, do dia 6/7, saiu um decreto, se eu não me engano, não sei se é decreto ou portaria, eu acho que é decreto, que prorroga os prazos de suspensão e redução.
se eu não me engano, foi para 120 dias a redução e a suspensão. Exatamente. Então, já dá um certo fôlego aí a mais para as empresas, né? Agora, como no nosso acordo nós havíamos colocado os prazos dentro da MP, para nós aqui nós estamos entendendo que, se houver essa necessidade, nós vamos propor um aditivo ao sindicato, tá? Agora, uma questão que eu não falei aqui também, mas aí responde uma parte da sua pergunta, é que nos acordos nós também colocamos aquela hipótese do artigo 476A, entendeu? Porque a gente sabia que a MP estava limitada a 90 dias para redução e 60 para suspensão, e a gente falou, opa, peraí, né? Pode ser que essa crise ela não passe nesse período. Então nós colocamos também a previsão do artigo 476A. Alguns até a pedido do sindicato falou, não, eu gosto dessa medida, coloca ela, tal, né? Mas dentro dessa questão da MP, ela ficou meio que jogada para escanteio, né? Então, não sei se a gente vai utilizar. É bem provável que nós façamos uma nova negociação, se houver necessidade, para incluir essa prorrogação. E eu tenho também ouvido por aí que pode ser que o governo tome outras ações, né? Ou com base, né, nesse próprio dispositivo que consta na lei, ele prorrogue ainda mais por um outro decreto, além de 120 dias. Eu tenho ouvido isso também, tá? Agora, a nossa realidade aqui da Uzi Minas como um todo, felizmente, ela é uma realidade de uma certa retomada, tá? Deixa eu desligar o celular. Ela é uma realidade de uma certa retomada. Então, com as medidas que nós já tomamos, né, até de desligamentos, de redução e suspensão, há uma tendência desse pessoal retornar à sua jornada normal, e talvez a gente não precise nem usar todo esse prazo, tá? Então, essa é uma realidade nossa. Agora, para outras empresas que de fato não têm essa recuperação, elas vão poder usar esse decreto que prorrogou por 120 dias, tá? Ok. E além disso, Doutor Carlos, usar o 476A também, mas aí quem não negociou igual a gente teria que negociar com o sindicato, porque esse não pode fazer individual, tem que lembrar isso, né? a gente tem visto, né, manifestação de sindicato muito voltado mais nesse primeiro momento para questões sociais, né? Doutor Carlos, o senhor acha que essa vai ser a tona dos próximos processos de negociação, sabe? Tentar trabalhar isso e deixar essas questões econômico-financeiras mais para o final, ou até não conversar nelas de uma forma assim de uma forma mais forte? Como é que o senhor vê isso? Já ocorreram alguns pleitos de sindicatos, como o Sindicid negocia a nível nacional com várias entidades sindicais, tanto do comércio como metalúrgicos. Já recebemos pautas de convenções que seriam relativas a 2020 e 2021, em que existem as duas situações. Algumas para não discutir absolutamente nada, manter o que tem e simplesmente atualizar monetariamente aquilo que está previsto economicamente na convenção coletiva. Outras, na mesma situação, mantendo database, mantendo o que ali já constam de cláusulas sociais e cláusulas de garantia, adiando a parte econômica para discussão. Alguns já estão antecipando a pauta que deveríamos receber aí próximo de outubro, próximo de setembro. Nós recebemos aí no mês de junho, julho, só pedindo a garantia de database e aguardando para discussão. Na sexta-feira passada, que envolve aí as duas empresas, tanto a Nacional como a Peram, eu fiz uma reunião através de videoconferência aí com alguns sindicatos patronais e o Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas, Limeira e Baixada Santista. Linha de negociação, manutenção das cláusulas, ver se tem alguma cláusula que precisaria revisar sua redação, incluir algum item que esclareça melhor aquilo que foi necessário fazer durante a pandemia, ou ainda se faz necessário. E o índice econômico, eles sempre, lógico, pleiteiam
a reposição com um aumento real, mas isso já foi, inclusive, descartado já logo na primeira reunião, de que aumento real, em hipótese alguma, deve-se pensar. Já houve, inclusive, negociações em que foi pleiteado o congelamento sem aplicação de nenhum reajuste. Normalmente eles questionam isso porque falam, poxa, o reajuste é 2%, é 2,3%, isso para o trabalhador praticamente não reflete nada. Eu falei, bom, não reflete nada, mas é um reajuste. Nós temos que pensar hoje, e aí eu bato nessa tecla, na manutenção do emprego, na preservação do trabalhador. Então, o foco hoje, vocês têm que entender que as empresas, elas estão, o governo está gastando, está participando com a sua parte financeira, mas as empresas estão participando muito mais. Se fizermos e colocarmos no papel aí tudo que o Dr. Hélio colocou aí, nos custos que as empresas estão tendo aí em termos de preservação, o custo de manutenção do trabalhador afastado, se colocar tudo isso no papel, é um valor significativo. Então, isso daí é muito mais do que qualquer reajuste aí de 2%, 3% ou 4%. Então, isso está sendo a tônica das negociações. Os sindicatos estão enfraquecidos. Eu vou dar como exemplo comerciários de Guarulhos, database 1º de outubro. Não encerrou até agora. Sequer ingressaram com um pedido de dissídio coletivo, porque se for a dissídio coletivo, só daqui 2 anos nós vamos ter esse resultado. Continuam numa expectativa absurda de o dobro do INPC que foi apurado em 1º de outubro. Como ficam as empresas? Então, a nossa base de orientação está sendo aquilo que a nossa Assembleia decidiu em 2019, reposição pelo INPC, não mais que isso. Então, a orientação que é dada para as empresas é mantenha a convenção e aplique o INPC. Existe uma preocupação por parte do Sindicídia que, com a queda da ultratividade, nós podemos, e já tivemos uma situação desse tipo, de a não renovação das cláusulas sociais e econômicas, e você ter um benefício que a Previdência pode caracterizar como salário, e aí querer cobrar da empresa encargo sobre isso. Parece absurdo, mas já houve. Então, o que nós estamos fazendo é tentando, em todas as negociações, renová-las, porque aí você fica garantido com aquilo que você está praticando, e, se for o caso, a parte econômica fica adiada sine die. Essa é a situação atual, assim, resumidamente falando. Só um comentário aqui, né, completando o que o senhor falou, a gente tem enxergado muito essa questão do sindicato, né, o que o senhor está colocando como enfraquecido, a gente enxerga muito como uma oportunidade também de aproximação, sabe? Eu acho que a partir do momento que ele fica num estado de poder estar enfraquecido, ele provavelmente vai estar mais receptivo também. Então, acho que, dentro do que eu tinha falado, né, essa questão da comunicação, da transparência e de tudo que a gente tem que sentar e conversar e crescer junto, eu acho que o momento acaba virando um momento propício para isso. Exato, concordo, é isso mesmo. Doutor Hélio? Não tenho mais, acho que foi muito produtivo, parabéns para todos aí, o debate foi interessante, parabéns, só isso. Doutor Marcelo? Queria agradecer mais uma vez, Carlos, aí a oportunidade, né? Acho que foi bem produtivo também, né? As últimas palavras aí do Luiz, eu concordo plenamente. Acho que a gente tem que aproveitar essa abertura que os sindicatos terão para o diálogo, né? Porque antes eles ficavam numa posição muito confortável, né? E agora, com essa crise que eles estão passando, eu acredito que, de fato, há essa abertura, né? E essa abertura, ela pode ser interessante para ambas as partes, né? Dependendo, obviamente, aí das negociações de cada sindicato, né? A gente sabe que tem uns aí bem difíceis, né, de atuar, né?
negociar, mas eu acho que uma regra geral, via de regra, o caminho é esse mesmo. Eu acho que trabalhando junto com o sindicato, a gente tem uma segurança jurídica maior, e na prática também a gente traz uma paz muito maior aí para os nossos empregados, né? Não só aí a questão da segurança jurídica. Então, concordo plenamente aí com o que o Luiz colocou, tá? Acho que esse é o caminho mesmo, né? Bom, então é isso, Carlos. Eu agradeço, estou à disposição aí para novas oportunidades, né? E ressalto aí que estou à disposição aí de todos aqueles que estão assistindo para trocar mais ideias fora aqui desse ambiente, se for necessário, né? Então é isso, tá? Muito obrigado aí. Espero ter contribuído, tá? Eu que agradeço. Do Luiz. Também vou na mesma linha, tá, Carlos? Parabéns pela iniciativa, né? Eu tinha falado assim, né, que estava disponível. Eu vou um pouco além agora nesse fechamento. Eu queria pedir para você não demorar a fazer a próxima, não, porque eu acho que, assim, né, na hora que a gente escuta o Marcelo, o Hélio, a própria fala sua, sabe? Eu acho que certamente eu saio daqui bem mais forte do que eu entrei e com mais informações e, assim, né? Acho que a fala de cada um acaba... Tá todo mundo fazendo muito, né? Mas na hora que você vê um detalhe da fala, você fala assim, isso aqui eu não estou fazendo bem feito, não, vou precisar de fazer mais. Então, eu acho que isso é uma oportunidade não só para nós, 4 que estamos aqui, mas para todos os ouvintes, né, de enxergar outras oportunidades, e não tem dúvida nenhuma, acho que essa conversa tem que continuar. Obrigado mais uma vez, parabéns pela iniciativa, e nós estamos dispostos aí, a Peran todinha aí, a continuar participando dessa iniciativa, que ela é muito proveitosa para todos nós. Bom, eu agradeço a todos aí que participaram. Faço agora meu agradecimento à Fernanda, que esteve nos assistindo aí tecnicamente, a Fernanda Monteiro, lá do Sindicider. Só completando, eu acho que nesse momento nós temos que tentar, de uma forma bem inteligente, utilizar os meios que possuímos e o conhecimento de cada um, e pegando aqui as palavras do Dr. Luiz, a comunicação é importantíssima, porque é uma coisa que já há muito nós tentamos fazer no Sindicider, que é comunicar o máximo e tentar trazer as empresas para que participem, para que, com as suas pequenas dúvidas nas nossas reuniões, acabam enriquecendo a própria conversa, porque é uma dúvida que muitas vezes você traz uma solução e de um problema que elimina justamente o tema que nós colocamos aí, né? O passivo trabalhista pós-pandemia. Quer dizer, não é só pós-pandemia, é o passivo trabalhista, porque ele pode ser tanto um passivo financeiro, mas pode ser também um passivo humano, porque se não se tem os cuidados apontados pela fala do Dr. Hélio, nós podemos também perder vidas humanas como estão sendo perdidas aí. Então, nós temos que estar atento para isso. Eu acho que o evento foi muito bom. Não vai demorar muito, não, doutor Luiz, nós vamos fazer um em breve. Eu espero receber aí até sugestões e pedidos até das empresas, das pessoas que foram convidadas, e em breve estaremos fazendo, sim, e, se possível, com participação de mais colegas, desse evento que me gratificou muito. Muito obrigado, agradeço a todos os ouvintes e os colegas participantes. Tenham um bom dia. Tchau, bom dia.